nosso vídeo de hoje traz informações referentes ao governo do estado de Santa Catarina. O orçamento, quais são os valores da receita que eles prevêem que vão arrecadar em 2020 e também as despesas e aonde será colocado os recursos conforme as secretarias e os outros poderes que o governo do estado tem que destinar todos os meses para manter as suas despesas. Os orçamentos dos órgãos públicos é feito de um ano para o outro. Em 2019, o governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa de Santa Catarina a peça orçamentária, que quer dizer a previsão de receitas e as despesas daquilo que tudo que o estado arrecadar. Até o momento agora de 2020, outubro de 2020, segundo o portal de transparência do governo do estado, informa que a arrecadação líquida foi de 21 bilhões e 547 milhões. 21 bilhões de reais. É uma grande arrecadação para um estado como o nosso, com 7 milhões de habitantes, e que dá para o governo fomentar muitas áreas importantes aqui para a nossa vida dos cidadãos catarinenses. É interessante também falar que o governo do estado, na peça orçamentária, colocou que iria receber em recursos, que seria a receita, 28,9 bilhões de reais. Porém, iria gastar 29,7 bilhões. Segundo eles, é a primeira vez, é inédito que o governo faz isso, que há um desequilíbrio entre a receita e a despesa maior que a receita. E iriam buscar esses outros recursos para equilibrar a receita com a despesa, colocando ou emitindo títulos do Tesouro no mercado. E aí iriam captar esses recursos para poder equilibrar esse déficit que existe. Referente às despesas do governo do estado, nós temos números também que de certo modo são alarmantes, preocupantes. A despesa com pessoal e encargos sociais, até o momento, foi de 9 bilhões de reais, 55,89% da receita corrente líquida do governo do estado. A manutenção dos serviços foi 5 bilhões 764 milhões. A saúde recebeu 19,17%. São 3 bilhões 373 milhões. A Secretaria de Educação recebeu 16,49%. Claro, este ano a gente não está tendo aulas e as despesas são menores, que é 2 bilhões e 900 milhões. A Segurança Pública recebeu 10,75%. 1 bilhão 892 milhões. E investimentos o governo fez de 1 bilhão 157 milhões. Pagou da dívida pública estadual 842 milhões. Gastou na área de transporte, que é a manutenção das rodovias, 577 milhões. Na área da agricultura, 468 milhões, que é 2,66%. Com os terceirizados de toda a estrutura do poder estadual, executivo estadual, 332 milhões, com TI, tecnologia da informação, 223 milhões, e energia, água e esgoto, que são as estruturas públicas que estão espalhadas em todo o estado, são 109 milhões de reais. Para todos saberem e entender, o governo do estado hoje tem 146.707 servidores, 88.015 funcionários ativos e 58.692 inativos do IPREV. É um número muito próximo um do outro. A questão da arrecadação, ela fica muito pequena em relação ao que tem que pagar. Não é por nada que o Estado coloca 6 bilhões de reais do orçamento do governo nas aposentadorias. Esse é um problema que o nosso Estado tem e talvez as reformas da Previdência que foram já executadas no Brasil e aqui em Santa Catarina possa ao longo do tempo corrigir isso.
Mas é um problema que está tirando dinheiro do governo que poderia colocar em serviços para a população e acaba tendo que pagar esses aposentados. É um direito que eles têm e vão ficar até o fim da vida com esse direito, porém o que foi feito ao longo dos anos não foi justo com o cidadão catarinense que está pagando essa conta de forma muito forte, muito alta, que mexe muito no orçamento que poderia ser devolvido aos nossos cidadãos. Um outro dado importante que não estava previsto no orçamento de 2020, que foi realizado em 2019, é a despesa e as receitas do Covid, do combate à pandemia. O governo recebeu receitas do Covid em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E informa aqui no portal da Transparência que gastou 433 milhões de reais. É importante também informar que na mesma peça orçamentária tem os valores que será repassado aos outros órgãos da estrutura governamental de Santa Catarina. O Tribunal de Contas irá receber pelo orçamento 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Poder Legislativo, que é a LESC mais o Tribunal de Contas, 889 milhões de reais. O Ministério Público de Santa Catarina, 740 milhões de reais. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, 496 milhões de reais. E para o repasse aos municípios está previsto 7 bilhões 130 milhões de reais, que isso daí são principalmente as compensações, ou então o retorno do ICMS, que é gerado nos municípios, arrecadação estadual, e devolve 25% para os municípios de forma proporcional à sua arrecadação. É interessante aqui esses dados dos órgãos, porque para nós manter o poder judiciário custa 1 bilhão e 800 milhões. A Assembleia Legislativa, 889 milhões. E o Ministério Público, 740 milhões de reais. Se nós formos somar rapidamente, nós estamos falando de quase 3 bilhões e meio de reais, ou pouco mais de 3 bilhões e meio de reais, que serão destinados do orçamento público de Santa Catarina para manter essas estruturas. É verdade que são estruturas que compõem, vamos dizer assim, a nossa chamada democracia. Mas também, a meu ver, é verdade que teria que ter uma medida para nós segurarmos um pouco essas despesas, contenção de gastos nessas estruturas. Porque se a gente for comparar isso com a Secretaria da Educação e a Secretaria de Saúde, a educação é 4 bilhões e meio, esse ano diminuído por causa da Covid. Porém, a saúde 3 bilhões e 750 milhões. É praticamente o valor desses poderes. Mas a saúde, ela atende a 7 milhões e meio de catarinenses. Então, são informações que a população, no meu ver, deveria fazer pressão aos políticos, pressão a todos esses órgãos, de forma séria, de forma justa, ordenada, mas para que se diminuísse essas despesas e também não aumentasse ela ao longo dos anos, porque é um custo muito pesado para o cidadão catarinense que trabalha no dia a dia nas empresas para gerar recursos para manter essa estrutura que eu chamo da estrutura democrática. Democracia é muito boa e importante, a liberdade também. Porém, nós precisamos que esses custos sejam diminuídos, no meu modo de pensar, e colocar em favor da população com serviços que a população necessita de uma forma mais no dia a dia da sua vida. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você tiver algum tema de interesse, mande uma mensagem para nós. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe para os que você conhece. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.